Galerinha, tudo bem com vocês? Saudade dessa minha turma gigante e que adora falar mais que o homem da cobra. Mentira, verdade, é verdade. Mas até isso eu tô sentindo falta de vocês, viu? Só que como a gente tá longe, não dá para ficar pertinho ainda, a gente tá aqui fazendo as atividades longe, mas ao mesmo tempo perto, porque agora vai ter videozinho da Ana Paula toda semana. Então hoje a gente vai continuar as nossas aulas, mas agora comigo aqui com vocês, trabalhando o Question Tag, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver como trabalha o Question Tag, como funciona, para que se usa, e não é difícil, assim, é muito fácil. O único, porém, esse é o probleminha que pega. Para você trabalhar com question tag, você precisa saber todos os tempos verbais. Como funciona, verbo to be, simple present, simple past, past continuous, present continuous, todos eles. Se você não sabe como funciona a forma afirmativa e negativa deles, aí você dá uma encrencada no question tag. Mas eu tenho certeza que vocês vão tirar isso de letra, tá bom? Então vamos junto nessa. Question tag. Afinal, o que são question tags? As question tags são usadas para confirmar ou questionar uma determinada informação anteriormente mencionada em uma frase. A estrutura sempre aparece ao fim da sentença, separada por uma vírgula. O recurso também é comum na língua portuguesa e basicamente funciona da mesma maneira em ambos os idiomas. O que acontece com o question tag? O que eu brinco em sala de aula? É aquela frase em que você quer ouvir aquela resposta, do tipo assim: de quarta-feira à noite, o namorado já está pronto lá com a chuteira na mão e a namorada vira para ele: você não vai no futebol hoje, vai? Para ouvir, não, amor, vou ficar aqui do seu ladinho vendo televisão. Do tipo, sábado, marido chega para a esposa: você não vai no shopping hoje, vai? Então, assim, você não vai ao shopping, ele não quer ir. Então, ele já está falando, você não vai, e está confirmando no finalzinho, vai? A mamãe chega para você em casa, você já arrumou seu quarto, não arrumou? Mas é isso que ela quer escutar. Sim, mãe, tá tudo limpo, arrumado e organizado. É mais ou menos isso que funciona, tá? Então, o que que acontece? Quando a frase principal está na afirmativa, o question tag, que é esse finalzinho, está na negativa. E vice-versa. Quando a frase principal está na negativa, o question tag vai para o contrário. E sempre pergunta, então, afirmativa, question tag negativa, interrogativa. Negativa, question tag afirmativa, interrogativa. Nossa, Ana Paula, que bololô, né? Então, vamos ver exemplo, que é mais fácil para a gente entender? Então, olha lá. Pedro doesn't like broccoli. Does he? Pedro não gosta de brócolis, não é? Então, olha só. Pedro doesn't like. Nós estamos aí no simple present. Então, eu tenho o sujeito Pedro, o doesn't, que é o auxiliar do simple present, e o verbo. Olha só o question tag. Does he? O does é o auxiliar na forma interrogativa e o he é o Pedro. Importante, toda vez que você vai usar o question tag, no question tag você não vai colocar, por exemplo, ali o nome Pedro. Você não vai dizer Pedro doesn't like broccoli. Does Pedro? Não. É sempre o pronome pessoal. I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Nunca coloca o nome próprio. Juliana is traveling to Buenos Aires next week, isn't she? Luciana vai viajar para Buenos Aires na próxima semana, não vai? Então, olha lá. Juliana is traveling, present continuous. O que que eu vou trocar ali? O verbo to be. Então, Thaís
question tag vai ficar isn't e she depois. They will have such a big day tomorrow, won't they? Eles terão um grande dia amanhã, não terão? Então lá, will have, simple future, olha lá o will. Como ele fica no question tag, troca e põe na negativa, won't they? He has done all his homework. Desculpa. He has done all his homework, hasn't he? Ele fez toda a lição de casa, não fez? He has done, present perfect, que nós vimos lá no comecinho do ano. Então, no question tag, fica hasn't he. We should try all the rides while in Disneyland, shouldn't we? Deveríamos ir em todos os brinquedos enquanto estivermos na Disney. Não devemos? Should, ele é um verbo modal, como o can, o could, o may, o might. Também é a mesma forma. Tá na afirmativa? Question tag na negativa. Shouldn't. Tá na negativa? Shouldn't. Vai ficar should no question tag. E aí, tudo bem? Tá tranquilo? É porque assim, existem algumas também mudanças, algumas dicas importantes que a gente precisa saber. Então, a gente vai ver toda a estrutura dele e depois a gente vai para essas dicas, tá? Então, olha lá, a estrutura. Então, como vimos, os question tags são sempre formados por duas orações. A primeira frase é composta pela seguinte estrutura. Então, é sujeito, auxiliar, verbo principal e complemento. É uma oração, a oração principal, tá? O sujeito, quem faz a ação, o auxiliar, o will, don't, por exemplo, doesn't, didn't, o verbo principal que dá a ação e o complemento da frase. Já a segunda frase, que é o question tag, ele tem um outro formato. Ele tem o auxiliar primeiro, porque é interrogativa. Lembra que na interrogativa sempre a gente coloca o auxiliar primeiro e depois o sujeito da oração principal. E aquilo que eu expliquei para vocês, sem nome próprio. É sempre o personal pronoun. I, you, he, she, it, we, you, they. Tá? Bom, começamos com as dicas importantes, tá? Que não pode esquecer. O que acontece? Vocês estão vendo aí que está escrito tag question, question tag? Porque é a mesma coisa, tá? Às vezes você vai procurar, vai ter exercício com tag question, você fala, ops, é isso. A Ana Paula nunca falou isso para mim, sempre falou question tag, porque as duas formas são utilizadas, tá? Então, você tem esses dois jeitos de dizer. O que acontece que vocês adoram me perguntar na hora do exercício? Passar a frase para negativa. Teacher, em vez de colocar doesn't, eu posso colocar does not? E aí eu digo para vocês, sim, as duas formas são corretas, vocês escolhem o que é melhor para vocês. Aqui não tem como, tá? Tem que ser desse jeito grudadinho. Ele não pode ser separado. Que nem, por exemplo, she hates eating vegetables. Doesn't she? Ela odeia comer vegetais, não é? Então, olha lá, doesn't. Não tem como, olha lá embaixo, does not. Tá errado. She hates eating vegetables. Does not she? Não pode. Por exemplo, você escrever isso numa prova, não dá para considerar certo. Mas, eu coloquei o auxiliar certo, ok, mas não pode ser colocado separado no question tag. Nunca se esqueçam disso. Dica importante. Na hora de fazer question tag, eu não posso separar o auxiliar com o not, tá? Sempre junto. Don't, doesn't, didn't, won't, tá? Isn't, aren't, sempre, shouldn't, can't, couldn't, sempre junto. Não me separe. Depois eu vou dar errado, vocês não vão reclamar. Não vai dizer que eu não avisei. Olha só a cortina, que chique. Ana Paula, tá? Aqui tá. Outra dica importante, com o verbo to be, na primeira pessoa do singular, que sou eu. I am. O que acontece no
question tag. Quando a frase principal está na afirmativa, I am such a weird. Quando eu for colocar o question tag, não tem amn't I. Aqui não se usa. Eu vou sempre usar o aren't I. E posso dar uma dica importante? Isso é pegadinha que cai em todo e qualquer tipo de prova. Tem que prestar muito atenção. E a gente avisa, e tem a galera que sempre erra porque não escuta o meu aviso, tá? Toda vez que for o verbo to be, I am, quando usar o question tag, aren't I, tá? Mas e na negativa, isso também acontece? Não. Aí ele volta ao normal. Por exemplo, embaixo. I am not that late. Am I? Aí ele volta igual. Tá na negativa na frase principal. No question tag é normal. Somente quando a frase estiver na afirmativa, na negativa se usa aren't I, tá? Outra dica importante. No caso de frases imperativas, eu vou sempre usar will you, tá? Então, turn the air conditioner on, né? Ligo o ar-condicionado. Eu sempre no question tag eu vou colocar will you. Open the door, will you. Close the window, will you. Sempre will you. Viu imperativo, que é comando, você coloca will you. Outra dica importante. Chique. Let's. Toda vez que você ver o let's, shall we? Sempre. Let's catch a movie tonight, shall we? Let's go out together tomorrow night, shall we? Não sei se vocês vão lembrar, mas Hopi Hari tem a língua deles, né? O ropês. Eu tenho até, por sinal, um dicionário de ropês. Um dia eu vou achar lá no meu armário para mostrar para vocês. Quando eles dizem tchau, em ropês é shall we. Então, você não está lembrando o let's, o que coloca? Lembra do tchau do Hopi Hari. Shall we? Tá? Então, toda vez que tiver let's, vamos, né, fazer alguma coisa, sempre o question tag é shall we. Então, aquelas assim, professora, eu não sei o que é catch. Professora, eu não sei o que é together. Olha o início da frase. Olha, let's. Let's é vamos. Question tag, shall we. Sempre, tá? Galera, that's all, folks. É isso aí, pessoal. Já falei tudo que eu tinha que falar sobre o question tag. Como hoje é quinta-feira santa, véspera do feriado da Páscoa, quero desejar a todos vocês de coração uma Páscoa abençoada, vocês e suas famílias, que fiquem bem nesse período de quarentena, que vocês aproveitem esse período para pensar um pouco em tudo que acontece na nossa vida, fazer um momento de introspecção, né? E um momento de oração. Que vocês sejam muito felizes. Um grande beijo. Até semana que vem. Kisses, kisses. Bye, bye.